Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Há duas linhas que revelam a influência do Criador sobre suas criações. A linha direita representa a sua providência pessoal sobre cada um de nós, independente de nossas ações. A linha esquerda representa a providência sobre cada um de nós, dependendo de nossas ações. Representa o castigo pelas más ações e a recompensa pelas boas. Quando escolhemos certo tempo para avançar ao longo da linha direita, devemos dizer a nós mesmos que tudo o que ocorre no mundo acontece apenas porque o Criador assim o deseja. Tudo transcorre de acordo com seu plano e nada depende de nós. Sob esse ponto de vista, não temos culpas nem méritos. Nossas ações são determinadas pelos ideais que recebemos do exterior. Portanto, devemos agradecer ao Criador por tudo o que recebemos dele, e mais, o fato de perceber que o Criador conduz para a eternidade pode desenvolver sentimentos de amor para com ele. Podemos avançar com uma apropriada combinação das linhas da direita e da esquerda, exatamente no meio das duas. Isto é, somente podemos avançar ao longo da linha que se encontra justamente na metade do caminho entre elas. De qualquer maneira, mesmo se começarmos a avançar pelo ponto de partida correto, se não soubermos com precisão como verificar e corrigir constantemente nosso curso, com certeza nos desviaremos do caminho correto. E mais, se fizermos o mais leve desvio em qualquer ponto ao longo do trajeto, então nosso erro aumentará a cada passo, enquanto continuarmos avançando. Como consequência, afastar-nos-emos mais e mais de nossa meta estabelecida. Antes de nossas almas descerem a este mundo, elas eram parte do Criador, um elemento diminuto dele. Esse elemento é conhecido como raiz da alma. O Criador põe a alma dentro do corpo para que esta possa elevar os desejos deste ao ascender e se fundir de novo com o Criador. Em outras palavras, a alma é colocada no corpo quando a pessoa nasce e chega a este mundo, a fim de sobrepor aos desejos deste. Ao superar tais desejos, a alma ascende ao mesmo nível espiritual do qual descendeu, experimentando prazeres muito maiores dos que tinha em seu estado inicial, quando era parte do Criador. Nesse ponto, um elemento diminuto transforma-se em um corpo espiritual completo e é 620 vezes maior do que foi o elemento original antes de descender a este mundo. Desta maneira, em seu estado completo, o corpo espiritual da alma consiste em 620 partes ou órgãos. Cada parte é considerada uma lei espiritual ou um ato espiritual, chamado mitzvah. A luz do Criador ou o próprio Criador, que são a mesma coisa, é que preenche cada parte da alma e é chamada Torá. Ascender a um novo nível espiritual significa cumprir uma lei espiritual. Como resultado dessa elevação, criam-se novas aspirações altruístas e a alma recebe a Torá, que é a luz do Criador. O verdadeiro caminho para atingir essa meta segue ao longo da linha média, que implica combinar 3 conceitos em um: o ser humano, o caminho a seguir e o Criador.
De fato, existem esses três objetos no mundo: o ser humano que se esforça para retornar ao Criador, o caminho que ele precisa seguir com o propósito de alcançar o Criador, e o próprio Criador, a meta pela qual o ser humano se esforça. Assim como foi dito muitas vezes, não há nada que exista verdadeiramente, exceto o Criador, e nós não somos nada além de suas criações, dotados do senso de nossa própria existência. Chegamos a reconhecer e a perceber isso claramente no transcurso de nossa ascensão espiritual. Todas as nossas percepções, ou melhor, aquelas que vemos como nossas próprias, não são mais que respostas aos atos divinos que Ele produziu em nós. No final, nossos sentimentos são somente os que Ele quer que sintamos. Enquanto não tivermos alcançado uma compreensão completa dessa verdade, veremos não um, mas três conceitos separados: o indivíduo, o caminho para o Criador e o próprio Criador. Porém, uma vez tendo alcançado a etapa final do desenvolvimento espiritual, uma vez tendo ascendido ao mesmo nível do qual descenderam nossas almas, somente então, com todos os nossos desejos corrigidos, poderemos receber por completo o Criador dentro de nosso corpo espiritual. Daí receberemos toda a luz do Criador e o próprio Criador. Dessa maneira, os três objetos que uma vez existiram separados em nossa percepção, nós mesmos, nosso caminho espiritual e o Criador, fundem-se para tornar-se uma única entidade, o corpo espiritual pleno de luz. Portanto, para nos assegurarmos de que procedemos corretamente, devemos realizar revisões regulares enquanto avançamos pela via espiritual. Isso garantirá que nos esforcemos desde o começo pelos três objetos com o mesmo desejo poderoso, independente do fato de os percebermos separados. Desde o princípio, devemos trabalhar para fundi-los em um. No final do caminho, isso será aparente. Na verdade, neste momento são aparentes, embora sejamos incapazes de vê-los como tais, devido a nossas próprias imperfeições. Se nos esforçarmos por um dos três objetos mais que pelos outros, imediatamente nos desviaremos do caminho verdadeiro. A forma mais simples de comprovar se ainda estamos no caminho real é determinar se nos esforçamos por compreender as características do Criador com o propósito de ser uno com Ele. Se não estou para mim, então quem estará para mim? E se estou apenas preocupado comigo, então o que sou? Essas afirmações contraditórias refletem as atitudes conflituosas que enfrentaremos quando considerarmos nossos esforços para atingir uma meta pessoal estabelecida. Por um lado, devemos acreditar que não há ninguém a quem pedir ajuda, além de nós mesmos. E devemos agir com a certeza de que nossas boas obras serão recompensadas, enquanto nossas más ações serão castigadas. Nós, como indivíduos, devemos acreditar que nossas próprias ações têm consequências diretas e que construímos nosso próprio futuro. Por outro lado, devemos dizer a nós mesmos: quem sou eu para poder derrotar minha própria natureza por mim mesmo? Também não há mais ninguém que possa me ajudar. A providência do Criador. Se tudo acontece de acordo com o plano do Criador, então para que servem nossos esforços? Como resultado de nosso próprio trabalho, baseado no princípio de castigo e recompensa, adquirimos do alto a compreensão do domínio do Criador. Depois, elevamo-nos a um nível de consciência do qual vemos claramente que é o Criador quem governa tudo e que tudo está pré-determinado. Porém, primeiro devemos alcançar essa etapa, e até que o façamos, não podemos determinar que tudo está nas mãos do Criador.
Além disso, enquanto não atingirmos essa etapa, não poderemos viver ou agir conforme suas leis, porque não é essa a forma como compreendemos o funcionamento do mundo. Portanto, poderemos agir apenas de acordo com as leis das quais temos conhecimento. Somente quando tenhamos investido esforços baseados no princípio do castigo e da recompensa, seremos dignos da confiança absoluta do Criador. Somente então teremos o direito de ver o panorama verdadeiro do mundo, assim como a maneira pela qual este funciona. E, ao chegarmos a essa etapa e percebermos que tudo depende do Criador, ansiaremos por ele. Uma pessoa não pode expulsar os pensamentos e desejos egoístas de seu próprio coração e deixá-lo vazio. Somente ao preencher o coração com desejos espirituais altruístas no lugar dos egoístas é que poderemos substituir as aspirações passadas pelas opostas, e desta maneira poderemos aniquilar o egoísmo. Aqueles que amam o Criador têm certeza de sentir aversão pelo egoísmo, já que sabem, por experiência pessoal, quanto prejuízo o ego pode causar. Porém, pode ser que não tenhamos os meios necessários para nos livrarmos do ego e, eventualmente, percebamos que está além de nossas possibilidades expulsar o egoísmo, posto que quem nos conferiu tal qualidade foi o Criador. Apesar de não podermos nos desfazer do egoísmo por nossos próprios esforços, quanto mais cedo percebermos que ele é nosso inimigo e nosso exterminador espiritual, mais forte será nosso ódio por ele. Eventualmente, esse ódio fará com que o Criador nos ajude a superar o inimigo. Deste modo, até mesmo nosso egoísmo servirá ao propósito da elevação espiritual. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.